Estenda as mãos para cá, em nome do Senhor. Senhor Deus, Pai querido, nós oramos pelo teu servo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente, que ele seja um canal de bênçãos para nossas vidas e as vidas de nossas crianças, que essa palavra vai ficar gravada sobre nossos corações e no coração dessas crianças. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. E a palma no Cordeiro de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor. Queria pedir a autorização para o príncipe descer. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, de já quero louvar a Deus pela vida do bispo, da príncipe Carlos, de toda a sua família. Glória a Deus pela vida dos nossos vices, também pela vida de cada um dos nossos pastores aqui presentes. Glória a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus de Nazaré. Quero louvar a Deus pela vida da líder, que está à frente desse departamento. Sei que é uma grande responsabilidade, Não é só um culto de criança, é uma preparação para a mente de crianças servas de Deus. Amém? Quero aqui louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa. Todo mundo diz, parece com o Beto Vieira, mas ela disse que estava bonito, A palavra dela é que importa. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que eu levei a sério que o bispo ministrou em uma das reuniões, Que no caso nós deveríamos ter estratégia. O apóstolo Paulo diz, Fiz-me de tudo para ganhar a todos. Então muitas das vezes é necessário trazer um personagem às nossas crianças para que elas venham entender melhor a palavra de Deus. Amém? Amém, crianças? Não quero ver nenhuma criança dormindo, tá bom? Só tem uma pessoa que vai dormir aqui, já eu digo para vocês. Nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia no 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Que diz assim: por cujo motivo te lembro que desperteis o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia, de amor e de moderação. Amém? Nós vamos falar aqui, primeiramente, acerca de dois personagens. Eu vou perguntar para as crianças e vou querer a resposta depois. Amém? Vocês vão ganhar um brinde. Não trouxe o bombom, mas vamos lá. Nós vamos falar sobre, primeiramente, dois personagens. Quantos personagens? Quantos? Dois personagens. Primeiro, apóstolo Paulo. Quem? Apóstolo Paulo. Também Timóteo. Como? Amém, vocês estão ligados. Então vamos lá. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele inicia esta palavra, esta mensagem para Timóteo, dizendo que Timóteo, tem um dom de Deus na tua vida. Tem um quê? Um dom de Deus na tua vida. E esse dom, primeiramente, é para tu pregoar a palavra. Eu fui orar na tua cabeça, foi imposta a mão sobre a tua vida, para tu começar a fazer a minha obra. Amém? E eu queria convidar aqui, primeiramente, a tia Gil, que vai estar me auxiliando. Entrega para as crianças aí esses papéis, tá bom? Em cada um desses papéis existe um dom. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios sobre 9 dons. Porém, existem muito mais dons que Deus ele cede aos seus servos nessa terra. Amém? E nós vamos ver que os dons eles são necessários para edificação pessoal e edificação da igreja. Diga comigo: edificação pessoal e edificação da igreja. Vocês parecem que estão todo mundo com sono. Acorda. O que é um bombom? Nem bombom não quer. Vamos lá. Primeiramente eu vou falar sobre o dom. O que seria o dom? O dom é um presente de Deus. O dom é um presente
de Deus. Eu vou citar aqui alguns dons que vocês receberam na mão de vocês. Eu queria convidar aqui uma personagem que eu queria trazer aqui, convidar. Essa moça é Isabelle, tá certo? Fica de frente. Ela vai estar representando a igreja, tá bom? E vocês vão trazer, eu vou citar o nome de cada dom, e vocês vão trazer até aqui, tá certo? E vou colocar dentro dessa caixinha. Já eu explico para vocês. O primeiro dom seria a palavra da sabedoria. Quem pegou o dom da palavra da sabedoria? As tias aí auxiliam. O dom da palavra da sabedoria. Quem trouxe? Quem pegou? Pronto, aqui, coloca aqui na caixinha. A Valentina. Ela pegou o dom da palavra da sabedoria. Que dom seria esse? Foi explicado aqui na última EBO sobre a questão de alguns dons, né? E nós aprendemos que este dom, ele não serve somente sobre a questão da ministração da palavra, como também como conselho, palavras na qual de pessoas que nem têm estudo, porém Deus, ele cede uma palavra especial a estas pessoas, e essas pessoas são usadas para ajudar outras pessoas, né? Palavras que nos edificam, palavras que nos ajudam, palavra que não nos deixa parar na caminhada, tá certo? E tem um outro dom, palavra do conhecimento. Quem pegou a palavra do conhecimento? Pegou ali o sucessozinho. Traga cá. Subiu os céus, né? A palavra do conhecimento é a palavra que nós estamos neste momento ministrando para vocês. É a palavra pregada pelo estudo, pela facilidade, pelo Espírito Santo que nos conduz a ministrar a sua palavra. Amém? Os irmãos estão aprendendo aí atrás também? Já volto vocês para dançar. Nós também temos o dom da fé. Quem tem o dom da fé? Olha, a Paulinha pegou o dom da fé. Amém? A fé, ela é algo interessante. Ela é acreditar em algo que você quer e ao mesmo tempo você tem certeza de que você vai receber. Quem já viu Deus fazendo coisas grandiosas na vida do papai e da mamãe? Um momento difícil e você do nada viu muitas crianças. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles tiveram e fé é um dom. Amém? Vamos para o outro, dons de curas. Quem recebeu o dom de cura? O Miguel. Quem Miguel? Vem achando. O Miguel está com o dom de curas. Quem já viu aqui o bispo ministrar aqui na congregação e as pessoas serem curadas? Levanta assim a mão de vocês. Isso chama-se dom de cura. Amém? São muitos os dons na qual o Senhor nos concedeu. Tá certo? A outro dom seria a operação de milagres. Operação de milagres. Quem trouxe? É o que pegou? Como é o teu nome? É a Cecília que pegou o dom de milagre. Agora nós, igrejas, antes de eu continuar, imagine só, nós estamos citando os dons e cada uma dessas crianças tem esses dons na igreja. Agora você imagina o seu filho sendo usado na cura. Imagina seu filho sendo usado em línguas. Imagine seu filho interpretando línguas. Imagine seu filho fazendo coisas grandiosas através do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu digo, não é somente um culto de criança, é um momento de ensino na qual Deus vai usar também elas nesse tempo e nessa geração. Glória a Deus. E cada uma dessas crianças receberam simbolicamente um dom, tá certo? Eu vou continuar. É o dom de discernimento de espírito. Quem pegou o dom de discernimento de espírito? Cadê vocês que estão lendo mais? Achou aqui? Te alegra mesmo. O dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito é um dom muito especial. Eu e minha esposa, a gente chora demais para pedir a Deus esse dom. Por quê?
Porque é um dos principais dons na qual você sabe o que é e o que não é de Deus. Há cerca de mais ou menos, vou falar isso, mais de 10 anos atrás, eu tive uma experiência, estava ministrando, aliás, eu não estava ministrando, estava tendo um pregador na igreja pregando e a glória de Deus descendo, o fogo de Deus derramando. Só que quando eu vi uma pessoa, eu confesso aos irmãos que aquilo dali me incomodou. Agora tu imagina, o ambiente é de glória, está todo mundo pulando, chorando, falando em línguas, e eu olhei para a pessoa e eu disse, meu Deus, para aquela pessoa ali. E algo me impulsionou a descer do púlpito. Quando eu desci do púlpito, que eu orei na cabeça dessa jovem, no mesmo tempo ela estava falando em línguas, ela manifestou o demônio. E eu fiquei olhando e disse, meu Deus, aí o pregador olhou para mim e disse, deixa que o Espírito Santo está trabalhando. Eu olhei assim para ele e disse, meu Deus, o menino está vendo que a menina acabou de manifestar. Mas ela estava pulando e falando em línguas. Só que algo me incomodou, me impulsionou aí naquele lugar. Agora você imagina o dom de discernimento na igreja, o dom do Espírito, do discernimento na tua vida, o dom de discernimento na vida dessas crianças. Imagine uma criança sendo usada por Deus para corrigir um adulto que está em pecado. Imagine você, Deus, usando uma criança, porque muitos grandes não querem mais ser deixados Deus usar nessa terra. Eu chego a ver nesse momento não só crianças, mas tochas vivas na mão do Senhor. Amém? O dom da profecia. Quem pegou o dom da profecia? Ela vai entregar ali agora. O dom da profecia é um dos dons mais usados. Muitas pessoas têm a ousadia de descer ou de pregar, e no momento da pregação desce e acaba entregando algo de Deus. Existem os falsos profetas e existem os profetas que Deus escolheu. E existem pessoas que falam na emoção. Então isso também é necessário para a gente sabermos e termos o discernimento, se é ou se não é. Uma vez uma pessoa me entregou uma profecia, pegou na minha mão e começou a entregar dizendo assim, ó: Deus ouviu tua oração na madrugada. Irmão, nesse tempo nem madrugada não me viu, eu dormi a noite todinha. Automaticamente eu poderia dizer, eu poderia receber, só que eu sabia como é que estava a minha vida. Você sabe como é que está a sua vida. Então não se deixe enganar pelaquilo que você não está vivendo. E tem pessoas que entregam profecias no momento da emoção, e tem pessoas que não têm discernimento. Só que você sabe como está a tua vida com Deus. Você sabe que você orou a Deus. Você sabe que você pediu a Deus. Então você vai ter discernimento quando uma profeta vier a você entregando algo. Você vai ter o discernimento de saber se é ou se não é. Amém? Variedades de línguas. Já vem falando em línguas. Quem pegou? Variedade de línguas. Foi você, vai lá, falei mistério. A variedade de línguas. Quem já viu aqui o pessoal falando em línguas estranhas? Levanta aí a mão. Quem já é batizado e fala em línguas? Levanta assim a mão. Já é? Olha, viu? Se não era, aí você já é. Amém. Essa criança aqui também. Tem mais alguma criança que é batizada e fala em línguas estranhas? É mistério aí, viu? Cadê a Joel? Glória a Deus. Eu tive uma experiência, aliás, 2 experiências de pregar em trabalhos infantis, muitos anos atrás. E eu vi Deus batizando crianças 2 vezes. Só que Deus não batizou uma criança, Deus batizou várias crianças ao mesmo tempo. Eu guardava essas fotos e eu lembrando de meu Deus. E se eu disser para vocês que a maioria dessas crianças continuaram na igreja para a glória de Deus. Essas crianças cheias do poder de Deus, pegando o microfone, ministrando a palavra. É muito poder. É uma transformação
grandiosa no ambiente. É tão maravilhoso ver uma criança louvar. Quem se alegrou com as crianças que estavam louvando? Diga amém. Agora você imagina elas pregando aqui no meu lugar, oficial. Como que seria? Algumas pessoas ficam logo, meu Deus, uma criança. Eu deixo te dizer, Deus ainda derrama os dons na igreja. E Deus pode se usar quem quer ser usado por Ele. Deus pode nessa noite derramar os dons sobre essas crianças. Pode derramar os dons sobre você. O dom que tu clama, o dom que tu pede, é um trabalho de criança. Não, é um trabalho onde Deus age do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Aleluia. E o Senhor, Ele pode daqui a pouquinho encher essas crianças. Ou se Ele quiser, Ele pode encher agora. Ele pode te encher no teu lugar onde você está. Aleluia. E isso é bom para essas crianças. Eu vi um testemunho de uma criança que chegou na escola e uma criança começou a... Alguns dizem que hoje tem a questão do autismo, né? Mas lá era uma mistura de autismo com hiperatividade. E essa criança, crente, filho de crente, que orava, que via os pais orando, na escola ela disse: eu repreendo em nome de Jesus. E naquele mesmo instante a criança caiu. Não era problema psicológico, era problema espiritual. E algo que eu posso te dizer é que Deus, Ele pode usar os nossos filhos aonde quer que Ele pisar a planta dos seus pés. Aleluia. Já vou me aprofundar em algo que é necessário. Vou olhar a hora, que é para mim não passar. Grita aí, viu? Amém. Ainda estou nos dois. Glória a Deus. Vamos continuar aqui rapidinho. Interpretação de línguas. Quem pegou interpretação de línguas? Olha, receba. Traz aqui o teu presente. O dom de interpretação de línguas, ele é um dom na qual Deus, muitas das vezes, Ele quer trazer uma mensagem à igreja. E alguém começa a falar em línguas, mas quando ela está falando em línguas, é o próprio Deus atuando. E tem alguém que tem o dom de interpretação das línguas, que ele começa a falar em português ou na língua da cidade que tiver, do país que tiver. Deus, Ele vai falar com a igreja. Isso também eu tive o privilégio de ver e também ser usado nesse dom. E algo que eu posso dizer aos irmãos é edificante para quem está falando, como também é edificante para a igreja. E muitas das vezes é necessário para a correção da igreja. Amém? Não fique triste quando Deus usar alguém te corrigindo. A profecia nem sempre é de consolo. Deus, Ele também exorta. E Deus só exorta quem Ele ama. Amém? Eu coloquei aqui nos outros dois, de Romanos e Efésios. Um é de serviços. Você sabia que tinha esse dom? Que tem esse dom? O que seria o dom de serviços? O dom de serviço seria um tipo de pessoa que ela tem o prazer. A Miriam pegou aqui o tipo para fazer serviço lá na igreja, viu? Esse dom, ele é um dom que a pessoa tem um prazer. Eu olho para a irmã Lucilé, eu vejo ela assim, que ela pode se entregar, né? O que tiver dentro, bora fazer. E fazer com amor, com dedicação. Existem muitas pessoas que têm esse dom. E isso é maravilhoso e edificante para o crescimento do reino de Deus. E tem pessoas que se entregam, exemplo, a limpeza da igreja, a ficar lá na porta, recebendo as pessoas. São serviços que você pensa que não é, mas é dom, porque você faz isso para o crescimento do reino de Deus. Puxei a orelha dos meus obreiros, que parece que os obreiros hoje eles são assim, sentam e pronto. Visitante chega, ninguém fala nada. E algo que nós devemos aprender é a receber os nossos irmãos que estão vindo para a igreja. Parece que a pessoa tem medo dos outros. Não, irmão, somos crentes, vamos para o céu. É para a gente saber receber os nossos irmãos, os visitantes. Amém? O dom do ensino. Existem pessoas que têm o dom do ensino. Você assiste assim,
fica babando. Você é solteiro? Tá dormindo? Quem é que eu dou o ensino? Ela vai ver foi com raiva. Calma, tu vai ensinar, minha irmã. Glória a Deus. O dom do ensino são os dons de pessoas que têm a facilidade de ensinar, independentemente da idade. Você olha a pessoa ministrando ou ensinando e você aprende com facilidade. E nós, muitas pessoas aqui eu vejo que tem os dons do ensino. E quando nós aprendemos, nós queremos pôr em prática. Exortação. Meu Deus, os irmãos ficam lá com o zoião. Exortação é aquele pregador que só mete ataque. Aí tu diz assim, meu Deus, esse homem só mete ataque no povo. Mas acredite se quiser, é um dom. Existem pessoas que ela vai ler um texto, vai achar um contexto para exortar a igreja, para colocar na linha. E existem outros que consolam. Você vai para o culto, que o pregador que tem esse dom, tu chora o culto todinho. E pode levar um lençol, tu vai chorar mais ainda. E tem outros que é taca. Aí tu diz assim, meu Deus, se não tem outro, mas não. E isso é um dom também para exortar. O dom da misericórdia. Não é ser mais misericordioso que o Espírito Santo, meu irmão. O dom da misericórdia. Recebeu aqui. É um dom de ajuda, de olhar ao próximo, de ver a necessidade, de enxergar a necessidade de alguém crente ou descrente. Mas você tem esse dom de olhar e ver que é necessário para a melhoria da vida de uma pessoa. Não é o dom de misericórdia ao extremo, é saber a hora certa de entrar para ajudar alguém. Amém? E também existe o dom da liderança. A diaconisa Regina, ela é líder das crianças. Ela está à frente do departamento infantil. Ela tem uma equipe. Existem outros líderes, onde todos vieram aqui à frente, né? Pessoas que estão à frente de departamentos. Então isso também é dom. E diante de todos esses dons, eu quero que a igreja resuma algo. Primeiro, você não está fazendo nada para ser visto ou para um homem. Você está fazendo para o crescimento do reino de Deus. Deus já está vendo o que tu está fazendo por Ele. E não te preocupa de ser reconhecido. O galardão melhor a gente recebe no céu. E neste momento, enquanto tu está nesse culto, não sei como foi que tu veio, se ajudou alguém na caminhada, como é que está neste momento a tua vida aqui, mas se tu fez ou tem um desses dons, não te preocupa que o Senhor no céu já está te recompensando. Aleluia. Amém, crianças? Meu Deus. Essa igreja recebeu os dons. Essa igreja recebeu todos os dons que a gente citou aqui. Só que tem um porém. Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo, ele diz: desperta o dom de Deus que há em. Se ele disse desperta, então porque tinha dormido. Tchau. E por que dorme? Por que muitas das vezes a gente vai para a igreja e passa assim que não flui? Nós vamos citar alguns exemplos. E eu queria que a tia Gil vai me ajudar. Ela vai passar mostrando aí a imagem para vocês, tá bom? Primeiro, vamos citar pecado não confessado. O que é o pecado não confessado? Alguém sabe me dizer? São atitudes erradas que tomamos, que acabamos não falando para Deus. Exatamente. São quando você desobedece o pai, desobedece a mãe, xinga, dá dedo. Não tem nenhuma criança que faz isso não, né? Não, estou vendo só menino santo para a glória de Deus. E essas crianças, ou eu falo isso de forma geral, falo para as crianças como exemplo, mas é necessário confessar o que você fez para quem? Para quem? Para
necessário nós falarmos para o Papai do céu o que nós fazemos de errado. Sabe por quê? Porque esse é um dos motivos pela qual a igreja está assim, ó, dormindo. Pecados encobertos. Outra coisa que faz a igreja adormecer: a falta da palavra e da oração. Palavra e oração. Quem lê Bíblia aqui, levanta a mão. Todo mundo lê Bíblia? Glória a Deus. Quem ora aqui em casa, levanta assim a mão. Então não tem ninguém adormecido aqui, né? Está todo mundo acordado, vivos. Amém? Então esse também é um dos motivos pela qual a igreja dorme. Outra, aqui é desobediência. Eu especifiquei a desobediência ao chamado, porque nós estamos falando de Timóteo. Quando Deus fala para alguém fazer algo e essa pessoa não faz, ela pode ser engolida por um grande peixe. Quem já viu a história de Jonas? Acho que todo mundo sabe. Esse é um dos grandes exemplos de pessoa que não cumpre o seu chamado e acaba sendo engolido por um peixe. E esse peixe são consequências que muitas vezes acontecem nas nossas vidas, tá certo? Esse é o motivo também pela qual a igreja dorme. Outra, orgulho e vaidade espiritual. O perfil de uma pessoa orgulhosa e vaidosa espiritualmente é pensar que por ter o dom, ele é o dono da igreja. Por achar que tem o dom, ele pensa ser melhor do que o Espírito Santo. Se acha melhor que todo mundo. E a gente tem que ter humildade. Não queira ser melhor do que ninguém. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra. Falta de temor e santidade, tá certo? Falta de temor e santidade. A falta de temor a Deus. Quem tem medo de Deus? Levanta a mão. Tem? Tem não? Tem? Quando nós falamos de temor a Deus, ele quer dizer respeitar a autoridade de Deus. Quem respeita o pai e a mãe? Levanta a mão. Ninguém apanhou esses 2 dias? De novo, quem respeitou o pai e a mãe? Levanta a mão. Glória a Deus, está todo mundo respeitador, né? Os pais estão olhando aí e estão vendo se é verdade ou não, né? Então isso demonstra falta de temor a Deus. E o que é santidade? Alguém sabe dizer o que é ser santo? Santo é o quê? Santo em Deus é ser santo, diga lá, é ser separado. Diga, ser santo, ser separado. Vamos lá, vou trazer um exemplo para vocês. Se tem uma criança lá fora que tu está olhando e ela começa a tomar, beber, fumar, isso é um exemplo para nós? Isso é exemplo de santidade? Qual seria o exemplo de santidade? Ter amizades que amam estar diante de Deus. Amém? Que ora, que lê a Bíblia. Pessoas que contribuem para o crescimento. Amém? Se tem pessoas que sofrem bullying na escola ou fazem bullying na escola, foge desse tipo de gente. Tá certo? Eu lembrei aqui de uma história. Aliás, minha história. Chegava na escola, o pessoal me chamava de tição. Pretinho. Eu digo, meu Deus do céu, afinal. Eu fico vendo hoje nossas crianças, eu fico às vezes pensando, será que essas crianças sofrem bullying na escola? Eu espero que não, amém? E se você sofre, procure o professor, procure a sua mãe para conversar, tá certo? Outra coisa, mágoa, falta de perdão, dureza do coração. Perdoar é necessário para você ser curado.
Ele nos alcançou, Ele enviou o seu Filho a essa terra, morreu na cruz do Calvário e disse: vocês agora têm perdão. Ou seja, nós não merecíamos. Então não vem com esse negócio de orgulho de dizer que você merece o perdão. Não, nós não merecíamos o perdão, mas é necessário nós perdoarmos. Quem quer o perdão de Deus, levanta a mão. Adultos, quem quer o perdão de Deus, levanta a mão. Se nós queremos o perdão de Deus na nossa vida, então libere perdão no seu coração sobre a vida do seu irmão. Amém? E vamos já terminar. Abandono da comunhão. Olha essa criança aqui, o que ela está dizendo? Ela diz: eu não vou à igreja. Eu não vou à igreja. Primeiramente, não se manda, né? Quem manda em ti é Deus e Deus Pai. Então, assim, tem pessoas que dizem: eu não vou mais para a igreja. Abandonou a fé, abandonou a igreja, está desigrejado, está fora. Está errado. Porque é necessário nós estarmos em comunhão. Amém? Deixa eu ver bem aqui quem está dormindo. Aqui, olha. Aqui. Vamos lá. A Paulinha, ela tem quantos braços? Quantas pernas? Quanta cabeça? Agora eu pergunto: se eu arrancar o braço dela, esse braço está no corpo? Aí eu pergunto: esse braço fora do corpo, ele vive? Então assim somos nós. Se nós não formos para a igreja, nós estamos fora do corpo de Cristo. Tá certo? Então nós devemos ir para a igreja, devemos nos congregar, devemos estar ativos na obra. Amém? E tem pessoas que elas têm medo de críticas e perseguições. Chamado de medo. Mas deixa eu dizer, são estratégias que Deus dá aos seus servos para fazer a obra do Senhor. Amém? Se Deus te deu uma estratégia, irmão, não tenha medo de usar, porque vai glorificar o nome do Senhor. Vocês estão me vendo hoje de bento, mas eu já me vesti de palhaço, eu já usei aqueles cabeção na rua. Eu andava na rua vestido de personagens para nós ganharmos crianças. E algo que eu digo a vocês: não tenham medo de usar o dom que Deus deu para vocês. Quem aqui é tudo é tia de criança na igreja? Levanta essa mão. Quem trabalha com as crianças na igreja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amém? Deixa eu dizer para vocês aqui: não tenham medo de usar as estratégias que Deus colocou na sua mão. Se você viu uma ideia, mas eu não sei se vai dar certo. Não é saber se vai dar certo, só faça, porque Deus que mandou de fazer. Quer ver o crescimento do reino de Deus? É ver as crianças se convertendo ao Senhor. E quando eu digo isso para os irmãos, eu esperei cerca de 5 anos para ver crianças saindo do vocal de crianças e indo para o vocal de jovem. Deixa eu dizer para vocês, doutrinei para a glória de Deus, e todas estão de pé para a glória de Deus. Fui convidado para ir para a festa deles agora recente, ali no Parque Amazonas. E, irmãos, eu chorei, eu se alegra de saber que aquilo que você cuidou, aqueles que você cuidou, continuam na presença. Então o importante agora é ensinar, doutrinar. O importante agora é colocar na cabeça dessas crianças o Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Agora aqui é para os pais. Vocês sabem quantos anos está aqui nas escolas, está mudando a forma de ensino? Irmão, é quase 20 anos que eles estão tentando infiltrar na mente dos nossos filhos falsos ensinamentos. Irmão, é para me deixar ir para a escola? Mas não, é sim. Só que tem um porém: saiba doutrinar o seu filho em casa. O principal responsável de ensinar as crianças não é a tia da escola dominical, não é a tia que está à frente do departamento, é os pais que estão em casa. Veja aquilo que os nossos filhos ou os seus filhos estão olhando no celular. Observa bem aquilo que eles estão assistindo. Se glorifica o nome do Senhor.
Como que está essas crianças? Tem pessoas que não têm mais paciência para a criança, mas eu vejo o maior crescimento da igreja através das crianças. Eu vi um pastor certo um dia desse dizendo, ele diz: muitas pessoas não investem mais em crianças porque elas não dizimam e porque elas não ofertam. E infelizmente em alguns lugares isso é verdade. Estão esquecendo as crianças, estão deixando ser levadas. É por isso que você olha para as crianças hoje. Vou usar aqui uma expressão, irmão, tem criança de 7 até 12 anos que os pais é normal dizer que vão ser homossexuais ou lésbicas, que vão fazer parte de um grupo aí LGBTQIA+, e tal. E tem pais que estão de olhos fechados, eu falo crentes. E tem muitas pessoas aí doutrinando lá fora. O meu e o teu filho. Eu te pergunto, quando nós chegamos, eles chegam da escola, já observou as atividades que essas crianças estão fazendo na escola? Já observou o que é que elas estão ensinando na escola? Alguns dizem o importante é ser feliz. E não é isso. Nós sabemos muito bem que as nossas crianças são servas de Deus e é necessário nós cuidarmos delas desde já. Eu aprendi alguns dias atrás que a doutrina, ela é infiltrada desde o momento que a criança nasce. Dizem que a mente da criança é como se fosse um HD de computador, novinho, e o HD de computador, quando tu vai colocando as coisas, quanto mais coisa coloca, mais ela vai aprendendo. E observa bem, nós temos até os 7 anos de idade para ensinar as nossas crianças. Amém? Amém, irmão? E esse tempo é necessário para a gente observar como elas estão vivendo e como elas estão sendo. Analise bem como está o seu filho em casa. Essa igreja, ela não morreu. Eu aprendi que o dom, ele não morre, ele cessa. O dom, ele não morre. A pessoa se desviou, estava mudando. O dom que ela recebeu não morre, cessa. Tem pessoas que na hora que vem aceitando a Jesus já começam a falar em línguas estranhas. Por quê? Porque naquele momento o Espírito Santo reativou o dom que Deus deu para aquela pessoa. É um presente. Quem que recebe o presente e devolve novamente? Ninguém. Porque presente é presente. Tá bom? E vamos lá. Existe uma forma de despertar a igreja. Como? Nós falamos sobre o pecado encoberto. Agora nós vamos falar sobre o arrependimento sincero. Quando eu me arrependo sinceramente de todo o meu coração, quando eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz que não glorificou o nome do Senhor, a partir desse momento eu posso dizer que o meu coração está sendo limpo. E a igreja ela vai começando a despertar. E o dom que Deus colocou na tua vida, ele vai começando a despertar. Por quê? Porque está despertando. Porque naquele momento que o dom é reativado, as coisas começam a fluir, teu coração começa a aquecer. E você vê coisas acontecendo na sua vida sobrenatural. Outra coisa, retorno à oração e à palavra. Se deixou de orar, volte a orar hoje. Se deixou de estudar a palavra, volte a ler hoje. Porque nós dissemos lá no presídio, a única arma aqui da vida é a Bíblia. Nenhuma outra arma da vida, somente a palavra de Deus. E quanto mais eu absorvo ela, mais a minha vida muda. Quanto mais eu leio, mais a minha vida tem que mudar. Quanto mais eu estudo, mais ela muda. E quanto mais eu oro, mais intimidade eu tenho com Deus. E quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu posso dizer, eu sou amigo de Deus. Amém? Outra, humildade e obediência. Humildade e obediência. É necessário sermos humildes, como também é necessário nós obedecer. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tá certo? Outra, santidade e perdão. A santidade, nós falamos agora há pouco, é ser santo, é ser diferente,
é ser separado. Se na tua escola o teu amiguinho ele xinga, você não vai xingar, tá certo? Se na tua escola o teu amiguinho fica falando coisas feias, vocês não vão fazer, tá bom? Porque vocês são santos. Diga comigo, eu sou, vocês são santos, amém? O Senhor separou vocês para uma obra nessa terra. Vocês não são igual aos outros que xingam e fazem coisas erradas, tá bom? A última, eu coloquei um coralzinho, eu nem imaginei que daria um coral todo, mas velho, a vida no altar. O que seria a vida no altar? A vida no altar é eu estar diante de Deus, sabendo que eu estou vivendo de forma correta, que eu não estou em pecado, que eu estou fugindo da tentação, que eu estou correndo de tudo aquilo que desagrada a Deus, amém? Eu estou fugindo das falsas amizades, porque são tipo de coisas que acontecem na vida do ser humano que ele acaba se perdendo. A Bíblia diz que as más conversações, escuta, as más conversações corrompem os bons costumes. Algumas pessoas dizem que a amizade ela não influencia. Realmente, não era para se influenciar crente, mas por causa do convívio, acaba que influenciando. É por isso que o apóstolo Paulo diz, ele diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. E eu queria convidar a igreja neste momento a gritar bem alto: desperta a igreja! Desperta a igreja! Desperta a igreja! A igreja ela despertou. O dom de Deus despertou, aleluia. O dom de Deus despertou. O dom de Deus despertou. Voltou a oração, voltou a prática da palavra, voltou a santidade, voltou o temor, voltou a ser santo como Deus é santo. E o Senhor está dizendo a esta igreja: sede santo porque eu sou santo. E essa noite eu creio que o Senhor está nos usando aqui para te dizer: é tempo de despertar, é tempo de se levantar, é tempo de orar de novo, é tempo de se consagrar de novo, aleluia. Eu convido você a se pôr de pé. Eu queria fazer somente uma oração para nós encerrarmos, amém? Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Alamanda vaquinha da massa. Efésios 5,14 diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Levanta as mãos de vocês para essas crianças. Eu queria pedir às crianças, fiquem aqui na frente, vocês tudinho. Todas as crianças, todas. Todas as crianças. Feche os olhos de vocês. Feche os olhos de vocês. Eu queria pedir para a igreja levantar assim as mãos sobre essas crianças. Feche os olhos de vocês. Eu quero pedir para vocês, primeiramente, olha aqui para mim, vocês. Quem quer receber dom de Deus? Quem lembra os dons que a gente acabou de falar? Alguém sabe me dizer um? Interpretação de línguas. Alguém sabe o outro? Santidade. O outro? Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Quem mais? Fé. Fé. Misericórdia.